depois de alguns dias, voltou o virabrequim da retífica dessa forma. Agora eu vou abrir o pacote. E o meu pensamento é, o que é que vai dar de errado dessa vez? Para quem está acompanhando a montagem do motor do Fusca 64, este motor passou por uma retífica da qual a gente não faz o serviço, é de escolha do cliente. E o cliente ele pode levar aonde ele quiser, mas não isenta ele de problemas. E aqui a gente teve vários. Essa biela ela estava travada, agora voltou assim, desta forma. Porém, eu não sei qual é o torque que foi dado nas bielas. E enfim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmontar para rever parâmetros e fazer o início da metrologia, para daí então tentar levar no bloco esse virabrequim. Eu não sei o que foi feito lá, não sei se foi retificado as bielas ou não, mas está assim. Uma coisa que pode de repente ter acontecido é, talvez não apertaram corretamente aqui, porque quando elas vieram bem frouxas. Aqui o aperto. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se dessa vez o motor avança. Mas é isso. É o risco que você corre de levar em qualquer retífica. E na montagem, se você não tiver atento, você pode ter problemas. Sim, cada caso é um caso. E a ideia do canal não é mostrar como se monta o motor em 10 minutos. É mostrar a realidade. O que pode acontecer e o que pode não acontecer de acordo com o tipo de retífica que você vai trabalhar. Neste caso aqui, a retífica já deu problema em não fazer os ferros de biela. E mandaram assim. Vamos ver como é que tá isso aí. Aqui com o plastic gauge, a folga entre a biela e o virabrequim ficou em 0,38 centésimos de milímetro. Agora sim, fazendo o teste das bielas, sem elas estarem prendendo, você não precisa fazer nenhuma força para ela soltar aqui. Essa etapa, que é colocar as bielas no virabrequim, está pronta. Temos aqui então cilindro 3, cilindro 1, cilindro 4 e cilindro 2. Agora vamos montar ele no bloco e prosseguir com a montagem. Teve um inscrito que comentou que às vezes acontece dessa bronzina ela ficar um pouquinho para cima aqui. Respondendo aí, aproveitando e respondendo ele aí, o que acontece? São duas possibilidades. Uma possibilidade, talvez a retífica retificou mais apertado, então ela não desce até o final. E a outra é o pino que está muito para cima. Ele não deixa a bronzina se assentar corretamente. São duas possibilidades aí para essa questão onde a bronzina fica um pouquinho para cima. Neste caso aqui não, que ela está bem rente aqui, ó. Aí tudo é muito repetitivo. Aí você tem que ver se essa bronzina ela se assentou corretamente.
Essa aqui não precisa porque ela é bipartida, não tem muito que dar errado. E essa aqui você tem que observar se ela encaixou bem. Aí você tem que vir ali, ó, olhar e tentar observar. Essa outra aqui também, ó, ela tá, essa aqui, ó, ela tá assentada até o final. E aí, por último, depois que você tomou todas essas questões, você vem aqui e empurra o virabrequim. Ele tem que ter esse jogo. Se ele não tiver esse jogo, possivelmente ele tá prensado de alguma forma. Um exemplo assim, essa aqui tá mais para baixo e essa aqui, por exemplo, tá mais para cima. E aí ele não fica perfeito aí para você fazer esse jogo aqui, ó. Tá? Sem muita força. Ele tem que fazer isso aqui. E aí você pode então prosseguir com a montagem. Se você não conseguir ter esse jogo e fazer bem direitinho aí o encaixe das bronzinas, e aí você pode parar que tem algo errado. Uma outra coisa que eu faço, eu tento deixar o rotor aqui, ó, apontado para este pino, porque eu quero que nessa posição aqui saia o cabo de vela do cilindro 1. E aí o 2 vai estar mais ou menos nessa direção aqui. Tá? É assim que eu prefiro, mas se você quiser montar ele para qualquer lado é possível. Por isso que a gente monta o pinhãozinho primeiro e o distribuidor aqui nessa posição. Tá? Essa é a minha forma de montagem. Você pode fazer de outra forma, você pode colocar o rotor apontado para cá. Posição, aí ela é livre. Tá? Então você pode fazer isso aqui e eu faço assim. Eu deixo sempre o rotor apontado para cá. Então aí o que vai acontecer? Na hora de regular válvula, na hora de regular ponto, achar o cabo de vela do cilindro 1, eu sei que está aqui. Eu sei que ele parte daqui. Nesse distribuidor. Tem distribuidor que daí ele vai dar a posição para o outro lado e tal. Mas isso aí é um outro assunto. E eu tinha esquecido que é o seguinte. Além da retífica fazer diferente aqui essa folga. E além do pino, ainda acontece uma outra situação que pode acontecer. É a bronzina vir numa medida errada. Tá? A gente já teve casos de bronzina ovalizada. Então, são N situações aí que pode dar errado. Tá? Então, não é somente a retífica ou o pino. Às vezes a bronzina vem errada aí também. Então, aí tem que ficar atento. Aí você tem que colocar aqui a marcação. Tem duas bolinhas aqui na engrenagem do virabrequim e uma na do comando. A do comando sempre é maior. E tem que ter essa folguinha aí. Porque se você não tiver essa folga, significa que a engrenagem está muito apertada. E essa folga varia de acordo com o tipo de engrenagem, o tipo de comando, que tem uma folguinha bem mínima. Aquela do dente reto, aquela engrenagem de dente reto, ela é uma folga maior do que essa, tá? Então aqui a gente tem as duas bolinhas. E aqui a do comando. Olha lá. Agora ficou melhor. E essa é a folga que tem que ter. Se você coloca o comando, gira o virabrequim e o comando pula para fora, essa engrenagem está muito grande. Tem várias medidas dessa engrenagem, tem várias dessa daqui. Se eu não me engano agora está tendo uma dessa aqui, só que grande. E aí você acaba não tendo essa folga. Então, como eu sempre falo, a engrenagem tem que dar uma cantadinha. Se ela não der uma cantadinha, tem algo errado. Os tuchos já estão aí embaixo. Agora é só vir com a outra metade e finalizar. Aí quando eu falo que existe retíficas e retíficas, e por exemplo, não adianta querer montar o motor que já vem ajustado de repente da retífica. Tem retífica que já manda ajustado. E daí fica parecendo que nada dá errado. E o que é uma grande mentira, porque
Veja bem, aqui eu já tenho esse prisioneirinho aqui um pouco para cima. E aonde é que tá aqui o pescador? O pescador ele tinha que estar aqui. Ó. E se eu puxo aqui, ó. Olha lá o tanto que ele ergue. Aí isso aqui já é um problema de não puxar, ó, o óleo. Aí você fica lá, liga o motor, liga o motor, liga o motor, não vai óleo, não vai óleo, o motor trava. Por causa de quê? Por um negocinho simples desse aqui, ó. Olha lá. Tá? Então a retífica já deveria ter colocado o prisioneiro, aí já deixou o prisioneiro faltando. Então é aquela história. Às vezes é muito legal você pegar um motor e já sair montando, 10 minutos tá pronto. Só que na prática é assim, ó. E isso fora que eu tô fazendo por partes e eu não tô mostrando aí a dificuldade que é muitas vezes para você levar um prisioneiro desse pro lugar. Então tô poupando vocês aí dessa situação, mas é isso aí. E daí você faz o quê? Então, quando vai levar em uma retífica, tem que procurar uma bem conceituada, porque não adianta. Não é só fazer aqui o mandrilhamento direitinho. Aqui já é feito a jaqueta, que a gente fala. Foi colocado uma capa de aço aqui. Mas o que acontece é isso, às vezes é um negocinho assim que deixam de fazer. Aí tá faltando um prisioneiro aqui, depois vai ter que resolver. Talvez vai ter que colocar uma bucha igual aqui, que essa carcaça ela era de prisioneiro 10 milímetros e a gente passou para 8. Só que infelizmente o cliente leva numa retífica qualquer e é onde é que dá esse tipo de problema. Então tem que ficar atento. Para você que vai montar o seu motor a primeira vez, você tem que ficar atento. E nem sempre é indicação, porque esse aqui foi uma indicação. e não deu muito certo. Então é aquele negócio, tem que ficar atento. Aqui ó, tem esse pininho ali, que ele é daqui ó. Para você, a vareta do óleo ó. A vareta do óleo, você coloca ela aí, né? Ela desce. E ó o tantinho que ela fica para baixo aí. Então se você tira ali a vareta e tem só na pontinha dela óleo, significa que ó, tem menos de, tipo, o óleo tá bem aqui ó. Então se você coloca ali mais um pouquinho para cima, tá ali. A diferença é que vai ter pouco óleo, tá? Eu vou resolver isso aqui e aí bem provavelmente eu já vou descer essa carcaça e vamos apertar para ver se vai dar tudo certo. E para variar, quando não é uma coisa é outra, o que acontece? Esse tucho aqui, ele até entra um pouco. Esse aqui até vai. Mas esses dois aqui estão travados. Não entra no alojamento. E esse aqui está um pouco preso também. Tá? São tuchos mais 30. Tá aqui, ó. Rio Sulense. Se fosse o tucho também teria problema, mas eu já inverti, não é. Bem provavelmente não foi feito aí o alargamento para os tuchos. Então aqui, esse aqui deu boa. Podemos até inverter. Ó, esse aqui desceu. E aqui, ó, não vai. Ele chega na metade e trava. Esse aqui também está travado. Nesta outra metade aqui, ó, o tucho, ele desce facinho, ó. Todos eles. Esse aqui eu vou fazer aqui por baixo. Aí, ó. Esse aqui também. Sem problema nenhum. Só que lá naquela outra metade da carcaça já não dá certo. Numa tentativa aqui eu passei uma lixa bem fininha, uma 1200, só para dar uma limpada. E aí liberou. Agora os tuchos estão operando aí como tem que ser.
que ele vai trabalhar numa distância assim mais ou menos. E agora ele tá, todos eles liberados, que antes não estava nem entrando. Agora tá ajustado. Então é isso aí, são as situações que você vai encontrando quando você não tem uma retífica de confiança e boa para fazer o serviço. Aí sobra para o mecânico ter que fazer esses ajustes aí, ó. Tá? Então eu não precisaria fazer isso. Agora o interessante, o que é? O outro lado da carcaça deu certo e esse já deu essa pequena situaçãozinha aí. Mas agora liberou, então a gente prossegue com a montagem. Mas se não libera, se caso fosse com uma, por exemplo assim, se eu passasse uma lixa aí 1200 e não tivesse liberado, daí o que eu ia fazer? Aí tem que levar lá para fazer, para passar o largador. Porque senão não adianta, daí você vai passar uma maior, então aqui eu só tirei, talvez aí pode ser até um resto de usinagem que de repente pode ter ficado ali prendendo no tucho, ou alguma coisa do gênero. Então por isso que eu passei a 1200, tá? E passei com a mão, bem de levinho, não usei máquina nem nada. Tá? A mesma coisa a gente faz aqui, nesses alojamentos aqui, tá? Então é um procedimento já quase meio padrão. Mas porque a superfície, ó, ela não é igual aqui, ó. Aqui ela tá bem lisinha. E aqui ela tem uma porosidade, ó. A mesma coisa acontece aqui onde tá o tucho aí, ó. Não é uma superfície tão lisa. Então, às vezes, um negocinho atrapalha. Só que aí é aquela história, ó. Agora ele tá quase indo pro lugar sozinho. Aí, ó. Tá? Então, assim, é só passar uma lixinha bem de leve para você não tirar da medida. Tá? Aí, ó. Aqui tá resolvido. Senão, o que pode acontecer se você coloca aqui ele travado? Igual tava, que ele não tava nem entrando. Aí você vai regular a válvula poderá, né, ficar travada, e aí entorta a vareta, dá um monte de coisa, às vezes por um negócio que você podia ter evitado na montagem. Então o tucho ele tem que entrar assim, ó, sem força, tá? Ó. Se você vai e tem que empurrar aqui, ó, esse aqui ele já tá descendo praticamente sozinho, ó. Tá? Porque se você precisar fazer de muita força, você tem um problema. E aí pode parar que não tem o que vá resolver depois do motor montado. Agora neste caso aqui já está tudo liberado. Com uma lixinha 1200 eu consegui resolver. Tá? Então às vezes pode ser uma pequena sujeirinha que deve ter ficado ali. Coisa básica, só que atrapalha. Isso aí você não vê o pessoal falar, né, de passar uma lixa para tirar isso aqui, porque o serviço da retífica era fazer e te entregar perfeitinho para você montar. Só que na prática não acontece bem isso aí não. Na prática eles fazem lá do jeito deles, ó, igual tá aí, ó. E aí de repente fica um negocinho assim, aí você põe a bronzina por cima, apertou, trava tudo. Então você tem que ter esses cuidados. Aqui, ó, tá tudo liberado, eu consigo puxar com a ponta do dedo. Ó. Então, vou conseguir resolver com uma lixinha 1200 aí, mas o correto não era eu usar lixa nenhuma, era só empurrar a peça e fazer ela ir pro lugar, tá bom? Então é isso aí. A ideia deste motor é mostrar o que pode dar errado e como as coisas estão dando errado e como a gente vai resolvendo por aqui, possivelmente. Ó. Agora tá aí, ó. Ele indo pro lugar certinho, tá? Correção feita com uma lixinha 1200. Só que não passar muito para não tirar da medida, que isso aí tem medida, tá? Então é só para folgar, ó. Folgou, é isso aí que nós quer e acabou. Eu vou fazer a mesma coisa aqui e vamos ver se a gente consegue colar a carcaça. Após todas as complicações, o motor está fechado, está colado.
já torqueado com 3,5 kg aqui essas porcas. E a gente tem aqui uma folga. Se consigo mostrar aí. E o motor está girando, tá? Então, mesmo tendo todas as dificuldades aí possíveis, ainda a gente conseguiu montar o motor. Tá rodando livre. E é isso aí. É só tomar aí as precauções, um pouco de atenção, que vai ser possível. Apesar de, mesmo que a retífica não ajudou, uma retífica muito ruim, mas mesmo assim a gente conseguiu avançar aí no motor. Agora é só terminar de colocar as porcas aqui e finalizar. Então, às vezes você vê vídeos aí na internet da pessoa montando e é como se fosse um Lego, onde as peças vão se encaixando e dá tudo certo. Só que na prática o negócio é um pouco pior. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.